Gravando. E pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro do Céu e o Inferno. Para começarmos o nosso estudo, vamos primeiro fazer uma breve leitura de reflexão, para a gente se concentrar, e depois uma prece. Nossa candidata para ler pode se manifestar. Oi, boa noite. Tá me ouvindo bem? Vindo bem, Camila. Ah, que bom. Troquei de fone. Então, gente, eu separei aqui a leitura do livro Vinha de Luz, do Chico, pelo Espírito do Emmanuel. E a mensagem é a mensagem 63, Atritos Físicos. Mas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 39. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra o outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão já foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade, se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Obrigado, Camila, pela leitura. Ah, agora vamos nos concentrar, dirigir o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, imaginando sua doce presença, cheia de amor e de desejo, de que a nossa instrução avance, e iniciar lhe agradecendo pela nossa saúde, pelos nossos recursos que permitem a nossa conexão, vencendo os milhares de quilômetros desse país tão imenso, pela bela noite, pela oportunidade de conhecer não só o Evangelho, mas também a doutrina espírita, que tanto nos consola, nos orienta, que nos mostra o que somos e o que devemos nos tornar. Gratos que somos, Senhor, por tudo isso e muito mais que fazer, sem que possamos sequer compreender. Vamos iniciar mais um estudo sobre as tuas bênçãos, na companhia não só uns dos outros, mas também dos nossos amigos na espiritualidade, mentores e colegas de aprendizado. Que tenhamos um bom estudo com várias reflexões e possamos trocar bastante aprendizado e perspectivas. Assim seja.
Pessoal, deixa eu ir aqui para a tela de apresentação. Então, vocês veem aí que hoje é o capítulo 11 do livro Céu e Inferno, tá? E o título do capítulo é bem grande, mas cada palavra importa, tá? Intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Então, quer dizer, nas manifestações espíritas que está acontecendo hoje em dia, né? Ele faz uma alusão, porque é muito importante salientar que é nas manifestações modernas, e a gente vai ver isso no decorrer do estudo, né? Que a, uma coisa são, uma coisa é como acontecia antigamente, outra coisa é como começou a acontecer desde que a codificação foi organizada, tá? Então, vamos lá. É, geralmente, assim, é uma sensação minha, né? Não sei se mais alguém compartilha. Eu gosto de colocar bastante imagem, legenda, buscar algumas referências, mas esse capítulo ele é bem teórico mesmo, não consegui tá, é bem palestrinha, assim, fiz alguns tópicos, não é muito meu estilo, não, mas vamos lá. Bom, então vamos começar introduzindo esse capítulo não tem subdivisões, tá? Então ele vai eu fui criando aqui alguns temas para separar aqui, para segmentar, né? Então vamos começar com a introdução. Fenômenos numerosos que, apartados da prestidigitação, revelaram-se similares em relação à causa. Então ele começa falando no capítulo aí que diversos fenômenos começaram a ocorrer e foi isso que incentivou o estudo mais sério sobre espiritualidade, tá? Sobre as manifestações espíritas. E aí, eles apartando da prestidigitação, ou seja, da charlatania, né, dos truques de mágica, entre aspas, como a gente possa chamar, as ilusões, né? Então, quando eles foram separando, que eles viram que aqueles fenômenos, eles tinham alguma similaridade entre si. E essa similaridade estava na causa dos fenômenos. Então, eles partiam da mesma fonte, né? Eles tinham uma motivação em comum. A ignorância e a superstição criaram crendices e os atribuíram ao sobrenatural. Então, no início do capítulo, ele vai falando do que é o espiritismo, como é que surgiu. Ele sempre faz, né? Ele sempre rebusca os primeiros passos, como é que a doutrina foi trazida para a gente, como é que ele codificou, né? Ele até explica algumas definições. E isso é muito importante, porque nunca é demais, porque ele sabia que a deturpação estava na porta, tá? Ele viu o poder que a doutrina trazia, né, com a teoria da autonomia, o resgate do evangelho primitivo. Então, assim, tinha um grande potencial para ser deturpado, como infelizmente a gente tem visto acontecer. E aí, em vários e vários capítulos das 5 obras, ele faz aqui e ali uma apresentação, tá, do que é, uma apresentação da base do espiritismo, como surgiu, tá? Então a gente vai ver nesse capítulo aí também. A ignorância e a superstição criaram crendices e as atribuíram ao sobrenatural, tá? Então, até então, até a doutrina espírita aparecer, era só o que havia. As pessoas, ignorância porque no sentido de não compreender, né? Falta até de conhecimento científico mesmo, falta de conhecimento das leis da natureza para poder interpretar os fenômenos. E a superstição, né? Que vem aquele medo inato que vai passando de geração para geração, que é cultural, né? E tudo isso foi criando crendices em torno dos fenômenos espíritas. E como a gente já estudou sobre no livro dos médios, principalmente, natural e sobrenaturalidade e milagres são explicações que não cabem dentro da doutrina espírita.
Essas as duas causas da elevação da crença em demônios acima da crença em Deus, atribuindo-lhes tudo que parecesse sobre-humano, ainda que benéfico. Vejam só, isso parece paradoxal, e é, tá? Então, essas duas causas da elevação da crença em demônios é a ignorância e a superstição. Ela, por causa principalmente do medo, né, dos jogos de medo e de controle da mente através é, principalmente da doutrina das penas eternas, usa o medo dos fiéis para exortar o medo em demônios e criar aquela a figura super poderosa, sobrenatural, né? E a gente vai ver aí quantas qualidades são atribuídas aos demônios. Tudo que parece sobre-humano, inclusive o que é benéfico. Então, assim, muitas vezes o que é até uma ação que é boa, mas que não eles não os sacerdotes religiosos, né? Quem defenda os dogmas eclesiásticos, né? Mais radicais e heterônimos, é, eles vão atribuir tudo que eles não podem explicar, eles vão atribuir a demônios, tá? Mesmo que seja uma coisa boa. O estudo das manifestações inteligentes revelou que elas são regidas pelas mesmas leis naturais, restando a missão de identificar a ordem a que pertence. Então, vejam só aí o que é que a doutrina espírita fez com quem alimenta essa crença. Trouxe estudo, né, que é a primeira perturbação nessa homeostase em que eles estavam, né, ah, e revelou um- algo que que estava lá enraizado, que elas são regidas pelas mesmas leis naturais. Então, assim, não tem um fenômeno um diferente do outro. Tudo pertence à mesma lei. E elas são naturais. Fazem parte das leis do universo que Deus criou. Restando a missão de identificar a ordem a que pertence. Então, a, a natureza da manifestação não tem discussão, ela é espiritual e Deus criou essas leis. Agora, a ordem, ou seja, qual é o intuito da manifestação, qual é o conteúdo da mensagem, né? E isso aqui é o que merece espaço para discussão e bastante estudo. A Ellen levantou a mão, fica à vontade, Ellen. É, porque dessa parte que tu está falando aí, ele também ressalta aqui, né, que ideias que poderiam tirar o homem da ignorância foram consideradas como diabólicas. Ou seja, aquilo que era para explicar que é uma coisa natural, tudo caiu na conta do demônio, do diabo, né? Aquilo que poderia fazer o homem raciocinar, utilizar a razão. Então, como tu acabaste de colocar também a questão do medo, né? Aí me chamou a atenção, porque poderia tirar o homem da ignorância, mas o poder da igreja na época não fazia questão que as pessoas tivessem esse despertar de consciência, e sim que elas pudessem continuar sendo manipuladas pelo medo, né? Pelo desconhecido, né? Pela ignorância de desconhecer. E infelizmente essa tática ainda funciona, né? Ela ainda está em prática. Exatamente, assim, não é só pelo para se livrar de uma dúvida ou porque às vezes o sacerdote realmente crê, né? Um aqui, outro ali realmente crê naquilo ali que ele está professando, por mais que não faça muito sentido, ele tem medo de raciocinar e condena quem quer raciocinar. E tem aqueles que fazem como diz o Kardec, né, por sistemas. Ele faz por uma estratégia, por um plano de governança mental, né? Má intenção mesmo. Portanto, não se tratam de seres de naturezas diversas, mas em estágios de progresso diferentes. Isso aí é um diferencial gigantesco que o Espiritismo traz para as manifestações espíritas, tá? Longe de dividir, esse entendimento unifica a humanidade. Então, assim, vamos lá. É, se o que ele diz é que todas as manifestações espíritas, elas têm como causa uma mesma lei natural, ou no plural, né, as mesmas leis,
elas cabe então a gente discutir sobre a ordem, a gente examinar qual o conteúdo, qual é o intuito que ela que motiva a ela ser manifestada. Agora, eh, os seres que estão se manifestando, eles guardam a natureza similar, tá? Todos, só Deus pode criar. Então, se só Deus cria, por mais perverso por mais que um seja perverso e o outro elevado, não quer dizer que eles tenham natureza diversa. Ambos foram criados por Deus, mas eles estão em estágio de progresso, porque aí a maldade vai surgir como um estado passageiro, né? Um estado temporário. E aí é questão de progresso para que ele se livre daquilo ali. Então, longe de dividir, então ele não, essa hierarquia espiritual que foi colocada pela doutrina espírita, ela não divide os espíritos, ela não segrega em grupos. Muito pelo contrário, ela unifica a humanidade. Ela diz: olha, essa é a trilha de todos os espíritos. Alguns já passaram por isso há muito tempo, outros começaram agora, uns se amarram mais ou menos tempo em alguma etapa, né? Mas todo mundo vai trilhar esse caminho. A marcha depende do espírito, depende do esforço próprio. Dogmas que atravessam séculos tendem a ser devastados pela incredulidade. Eu achei essa expressão bem marcante, né? Bem forte, assim, que ele usou. Pelo erro de não considerar que Deus é sábio o suficiente para dosar os ensinamentos e revelações conforme o grau de adiantamento. Então, como a Márcia falou, como a Ellen falou, a gente a o controle do conhecimento, às vezes por má intenção, às vezes por medo, às vezes pela falta de capacidade, pela incapacidade de explicar um fenômeno ou de dar uma resposta para alguém. Ah, mas aí esse controle vai fazer com que os dogmas e, portanto, a religião que se apoia nesses dogmas seja devastado pela incredulidade. Então, o futuro é que os fiéis procurem outro caminho, que eles vão começar a questionar. Não tem como segurar esse impulso do ser humano, que é a lei do progresso. Não tem como segurar uma lei divina. A gente quer progredir, tá na nossa genética espiritual, vamos dizer assim, entre aspas, tá, pessoal? Isso não existe, é uma expressão minha. Tá na nossa essência espiritual querer progredir, tá? Segundo a igreja, demônios têm poder e sabedoria suficientes. Desculpa aqui, deixa eu dissecar mais um pouquinho esse parágrafo aqui, esse item. Principalmente, qual é o principal erro de quem defende esses dogmas, né? Que a lógica, que a razão não consegue comportar. É que eles não consideram que Deus é sábio o suficiente para dosar os ensinamentos. Então, Deus sabe que a gente foi criado simples e ignorante. Ele nos fez. E ele sabe que a gente está numa escala de progresso. E à medida que a gente vai aprendendo, ele vai trazendo novas revelações. E a providência está sempre em funcionamento. É, e assim, ela atende às nossas necessidades e às nossas capacidades. É como se a gente que fala com uma criança usa uma linguagem, né? Quando a gente fala com um adolescente, a gente já pode aprofundar um pouco mais. Quando a gente conversa com um adulto, a conversa é outra. Então, se a gente sabe dosar, por que Deus não saberia, né? Deus faz muito mais do que isso. Então, esse é um grande erro que se comete ao defender esses dogmas. Segundo a igreja, demônios têm um poder e sabedoria suficientes para promover curas, dar ensinamentos filosóficos e científicos, dar conselhos e até apaziguar os ânimos com o intuito de enredar mentiras, segregar e mistificar. Vejam só, é, é, quando ele diz igreja, tá? Ele não está dizendo nenhuma religião, mas vamos dizer assim, que os defensores dos dogmas, tá? Que não é só uma igreja,
nem só uma religião. Mas é, essa figura dos demônios, das entidades malignas, elas foram revestidas de, para elas serem suficientemente temidas, eles tinham que ter poderes equiparados aos dos anjos, né? E quem sabe até de Deus, porque eles têm capacidade de fazer tudo, e a gente vai ver aí no decorrer do estudo que eles têm capacidade até de violar leis divinas. Ah, então eles têm o poder e a sabedoria muito maior do que o nosso, que a gente não tem condição de alcançar, e eles ainda podem fazer pequenos, o que a gente chamaria de milagres dentro dos dogmas, né? Promovendo curas, dando grandes ensinamentos, até revelando ciência, né? Soluções científicas, técnicas, e até promovendo paz espiritual, promovendo tréguas entre os homens, com o intuito de enredar mentiras. Por que que isso surge? Por que que isso está na lista do Kardec? Porque mesmo quando uma comunicação espírita, tá, uma manifestação espírita vem para dar conselho e estimular a paz entre os homens, o dogma não vai comportar isso como algo divino ou angelical. Ele vai colocar algo como demoníaco, porque a comunicação é proibida. Então eles, se é demoníaco e promoveu a paz, então os demônios fizeram algo de bom. Mas aí eles dizem, não, mas isso é para enredar mentiras, para dividir as pessoas, é para mistificar, né? Sempre instilando o medo, e descartando os fatos. Daí depreende-se que o dogma não só separa os tipos de criaturas, mas coloca o ser humano abaixo do demônio por lhe faltar diversas capacidades. E isso é um problema, tá? Então, a gente vai ter aí que o dogma, primeiro, ele é extremamente divisivo, porque só pode ser demônio se ah, ou ele foi criado assim, ou ele se tornou e para sempre será demônio. Tá? É o anjo decaído, né? Então, ou ele é, o- é diabólico para é diabólico para sempre, ou ele foi criado assim e nunca vai mudar. Então isso divide as criaturas. Então aí vai ter Deus, os anjos, os seres humanos e os demônios, sempre. E coloca o ser humano abaixo do demônio por lhe faltar diversas capacidades. Quando coloca o ser humano numa escala inferior à do demônio, quer dizer, os demônios têm total facilidade, têm total poder para nos dominar, para nos iludir. E segundo as penas eternas, a gente paga eternamente por essa ilusão que a gente caiu. Que inclusive o demônio pode fazer, como ele pode apaziguar e dar conselhos, a gente pode acreditar que é uma mensagem divina, que é uma mensagem angelical, e mesmo assim aceitar e acabar pagando eternamente por isso. É, Só que aí vem a doutrina espírita e diz justamente o contrário disso, que para ser extremamente mal, ele está num patamar inferior, né? Qualquer um que tenha em si um pouco mais de bondade, ele já evoluiu um pouquinho mais. Vamos esquecer aquela coisa da escala espírita, tá? Porque a gente não dá saltos e se encaixa numa nova categoria. Isso não é muito claro, né? A gente vai aos poucos progredindo e se trabalhando em algumas qualidades e em outras. Mas se no geral a moralidade de um indivíduo é superior à do outro, que é extremamente mal, que é extremamente é, qual é a palavra? Peçonhento, né? Em todas as suas palavras, extremamente inteligente e usa todas as suas capacidades para o mal exclusivamente, então ele está no nível superior. Tá? Então é assim, o espiritismo traz justamente o contrário, e aí tem um choque com os dogmas que é inconciliável. E é isso que a gente vai estar estudando nesse capítulo. Eita, olha o erro aí de animação.
Segundo a crença, os privilégios angelicais, tá? Então a gente vai aí falar nos privilégios dos anjos. Segundo a crença, alguém tá com a mão levantada? Não, né? Segundo a crença, os demônios eram anjos guardiões, que tinha três ordens, né? Sendo a terceira ordem os anjos que ficam na terra, que eram os guardiões pessoais, né? Os nossos anjos, que tem um para cada pessoa. E decaíram por inveja e ciúme. Então teria Lúcifer. Tudo isso aí já foi estudado no capítulo com a Aninha, né? E aí outros anjos que foram junto com ele por inveja e ciúme de Deus. No degredo, eles passaram a desejar o mal indefinidamente. Então, assim, o primeiro problema, né? Como é que ele foi criado com toda a perfeição, com todo o conhecimento e habilidades, é, vamos dizer assim, sobrenaturais, a gente pode usar porque realmente não cabe aqui dentro do espiritismo, capacidades super-humanas. É, e ainda assim, por causa de alguns sentimentos inferiores, eles passaram não só a alimentar esses desejos inferiores, mas a desejar o mal de toda a sorte e de destruir toda a criação e subverter tudo que Deus faz, indefinidamente, né, para toda a eternidade. Eternamente condenados assim por Deus, né, por causa da uma maldade irreparável, mas nem os anjos, nem Deus se ocuparam em por isso lhes pôr freio ou subtrair os privilégios angelicais. Vamos dar uma pausa aqui. Então, olha só, são anjos, tá? São seres um nível mais próximo de Deus. E aí, eles, por causa de inveja e ciúme, eles se tornam maus. E nem Deus, nem os outros anjos se ocuparam em dissuadir daquele caminho, né? Que é prejudicial, que é tão que iam lhe condenar para toda a eternidade, uma eternidade de sofrimento, de isolamento, né? E é uma derrota futura inevitável. Então, e nem subtraíram os privilégios angelicais. Então, ou seja, Deus e os anjos ficaram assistindo tudo acontecer, toda a desgraça, um nível catastrófico, fica só olhando. Ah, e mantiveram ainda a inteligência, os profundíssimos conhecimentos sobre toda a natureza, sobre tudo que existe, sobre ciências que a gente nem desenvolveu ainda, toda a astúcia, clarividência, previdência e a mais refinada lábia. Então, eles não perderam nenhuma qualidade, eles simplesmente se tornaram maus. Eles pegaram todas essas qualidades angelicais e transformaram em maldade. Tais habilidades muito superiores ao que Deus concede à humanidade são aplicadas para abusar da nossa inocência relativa, tá? Inocência relativa, sim, porque comparado com eles que são tão supostamente tão sábios e astutos, né? E a consequência do equívoco é a eternidade amaldiçoada para a gente, no caso, né? Então vejam só como fica injusta a coisa. A gente é ignorante, a gente é fraco, entre aspas, a gente não, entre aspas não, a gente não consegue entender o que é que acontece do lado espiritual, se é anjo, se é demônio, se é o próprio Deus se manifestando, a gente não entende nada disso. E ainda assim é eternamente amaldiçoado se a gente cair no equívoco de acreditar no que eles falam, tá? Em Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18, temos que Deus é quem concede a habilidade das manifestações físicas por entidades espirituais, ok? Só Deus concede essa habilidade. No entanto, os dogmas as relegam a atos de ordem demoníaca. Então é uma contradição. O dogma ele não coaduna com a Bíblia, tá? Então, é um desvio. Quando a gente começa a é, tirar de contexto alguns trechos,
bíblicos ou de algum conto para criar um dogma a partir daquilo ali, uma fé cega e manipular o entendimento da pessoa, a gente vai cair em alguma contradição. A gente vai criar alguma. É como naqueles exemplos, né? Que tem alguém sofrendo, vamos dizer, sofreu uma perda na família e essa pessoa foi por causa de algum vício. E aí alguém que frequenta a igreja é, e que por isso se julga eleito, né, por guardar os mandamentos, vai até essa pessoa que está sofrendo com a perda e condena quem passa, não só quem perdeu a vida, mas também quem está ali com saudade e chorando, né? Esquecendo totalmente da regra do que há de mais básico, mais elementar no Evangelho, a caridade. Um mínimo sentimento de empatia na hora da dor. A pessoa não consegue controlar a sua vontade de pisar na dor do outro, de se vangloriar, né? Então é isso que o dogma faz com a gente. A gente cria ilusões e contradições que são é, óbvias, assim, e a pessoa fica cega, né? As primeiras manifestações espirituais chamaram magia, tá? Que era o que acontecia antigamente, antes da codificação espírita, que se ocupavam, que se ocupava com revelação de tesouros, predições e outras fantasias. Não que isso não exista mais, tá? Mas assim, o espiritismo trouxe, mesmo para quem não é espírita, um entendimento que ganhou espaço por causa da lógica. Hoje repelidas pela observação e pelo espiritismo, que revelou a verdadeira natureza dos espíritos. Somos nós mesmos desencarnados. Então, tem até aí para a gente relembrar, né? Para quem já tem aí alguns cabelos brancos, o Scooby-Doo, quando o Fred sempre descobria, né, quem era o fantasma da história, né? E aí, quando a gente puxa a máscara, olha, não tinha ninguém debaixo, era a gente mesmo que estava fazendo aquilo, não tem demônio, coisa nenhuma. É, era tudo uma grande enganação. O que diz o Espiritismo sobre evocações? E aí, esse é o grande problema desse capítulo, tá? Como a gente disse, são as manifestações, nas manifestações modernas. O que que acontece em torno das evocações, no choque com os dogmas eclesiásticos, tá? E a doutrina espírita. Um espírito só atende a quem lhe é moralmente superior e deseja o seu bem. Então, aqui nessa parte aqui, o Kardec ele vai enumerar alguns princípios que a doutrina espírita ofereceu para a gente compreender a natureza das manifestações, as leis naturais que regem as, as, as manifestações espíritas. Tá? O espírito ele só atende quem lhe é moralmente superior, que aí tem um peso de autoridade que o espírito não resiste. Ele pode fugir, tá? Merece um adendo aqui. Ele pode fugir, ele pode não atender, mas ele não fica mais presente. Ele precisa escapar dali. E deseja o seu bem. Então, desejar o bem daquele espírito é, é assim, mandatório para a gente ser bem-sucedido na evocação. Ela não vai acontecer, porque isso faz parte da lei natural. A gente não vai conseguir um espírito para estar explorando, ou para debochar, ou para criticá-lo, enfim, para fazer, para abusar dele de alguma forma, tá? E se a pessoa faz a evocação com essa finalidade, com essa intenção, e ela funciona, merece muito cuidado, porque vai vir alguma lição, tá? Alguma lição dura para que a pessoa aprenda que aquele é o caminho errado. Sintonia com os superiores, seriedade e recolhimento. Isso aí não pode faltar, tá? Então, se a gente deseja o bem
tá? E a gente quer ajudar ou conhecer algo num contato com um desencarnado, a gente tem que estar em sintonia com os superiores, porque provavelmente a gente não vai ter hierarquia sobre aquele espírito que se manifesta. Porque se ele viveu na Terra no mesmo mundo que nós, a gente deve estar praticamente no mesmo nível evolutivo. É a grande probabilidade é que a gente esteja no mesmo nível, tá? Então, assim, que poder moral, que autoridade moral a gente vai ter sobre ele? Então, os espíritos superiores vão poder ter, tá? Então, se precisar de alguma autoridade, eles vão fazer por nós. E eles só vão atender se a gente desejar o bem e agir com seriedade. E o recolhimento é a nossa necessidade, tá? Do cérebro mesmo, da necessidade humana de estar recolhido, em silêncio, num lugar pacífico, sem distrações, esquecendo um pouco das nossas, do corre-corre do dia a dia, dos nossos compromissos mundanos, dos nossos problemas, e focar só naquilo ali, tá? Só na evocação. Abster-se do uso de acessórios desnecessários, como talismãs e cristais. Não usar fórmula sacramental, não existe isso no espiritismo, tá? Talismã, cristal, fórmula sacramental, inclusive o tal do pano branco em cima da mesa, roupa branca, nada disso, tá? Isso é hábito individual, é da pessoa, não é da doutrina espírita. Apenas a realização em nome de Deus. Acho que vai dar retorno aqui. Então vejam só, a realização é em nome de Deus. A gente tem que pedir autorização a ele, porque como a gente viu que ali no livro de Atos ensina, né, no capítulo 2 de Atos, somente Deus autoriza. Então, a, se a gente não conta com a autorização superior, a evocação não funciona, tá? Não se atende a locais e horários inconvenientes determinados por espíritos, ok? Porque às vezes, vamos dizer, por que que o Kardec colocou isso aqui? É um cuidado muito grande que tem que ter. Quando a gente faz uma evocação, não há segurança de que quem foi evocado é um espírito sério e de que é realmente quem a gente evocou, tá? Então, quando alguém se manifesta, a gente tem que prestar atenção em tudo, tá? Da primeira à última letra que foi de que ele se serviu para se comunicar, porque ah, se ele indica locais ou horários inconvenientes, coisas estranhas, né? Por exemplo, tá? Para dar um exemplo bem chulo, assim. Ah, eu vou poder atendê-los. Eu vou me manifestar na quarta-feira, meia-noite, num espírito no cemitério no centro da cidade. Isso é estranho. Não se atende a um acerto desse. Provavelmente não é um espírito sério e que ele quer se divertir, ah, até ameaçando a nossa segurança física, tá? E entre outros motivos. Porque assim, local e horário não faz diferença para o espírito. Eles não estão submetidos aos às limitações físicas a que a gente está. Contagem do tempo, nascer e pôr do sol, cansaço, alimentação, horário de dormir, não tem nada disso, tá? Então não faz sentido a gente estar em função disso, em função de horário e dia que é agendado por espírito. Horário e local mais apropriados são os que favorecem calma, concentração e recolhimento. Isso aí sim. Então, o horário que a gente consiga parar com os nossos compromissos mundanos, até mesmo o cuidar de filho, tá? Um horário que a gente sabe que não vai chegar encomenda, vizinho, visita de família, que o telefone não vai tocar, então a gente tem que se afastar de todos esses compromissos, se concentrar naquilo que a gente quer fazer, manter a calma, não se distrair. Esses princípios preservam o esclarecimento dos interessados e educam os médios. Então, tudo isso aqui não é colocado
um viés dogmático por ordem do Kardec. Isso aqui é disciplina, é para a gente conseguir focar e, principalmente, que as pessoas interessadas não fiquem confusos, entendam qual é a mensagem desde o início, tá? Qual é o propósito da doutrina desde o início. E isso educa os médiuns. Então, quem precisa desenvolver e educar a mediunidade tem que começar desde o começo, já entendendo qual é a regra, tá? Então, não tem essa de, não é a primeira vez, a gente vai fazer do jeito que você está acostumado para que você vá se habituando, não. É assim que se faz, ó. Doutrina espírita é assim. Não existe essas concessões que levem à falta de disciplina. A revelação do futuro é pontual e tem finalidade útil, promovendo ações que não ocorreriam sem aquele conhecimento. Então vamos lá, a revelação do futuro que muitas vezes é buscado, tá, nas evocações, se acontece, se é que acontece, e às vezes acontece até por sonho, tá, é involuntária essa manifestação. Ela é pontual, então ela acontece aqui e ali, ela não se estende por vastos períodos, e ela tem uma finalidade útil. Ou seja, não é para atender a nossa curiosidade e nem para fazer a gente, por exemplo, ganhar na loteria. Promover ações, ela tem o intuito de promover ações que não ocorreriam sem aquele conhecimento. Ou seja, eu vi escrito eu já em algum lugar, não sei se foi alguém que disse alguma palestra, a profecia ela é feita para que ela não possa ser evitada. Porque aquilo ali que foi revelado vai acontecer, mas ele quer que a gente saiba antes para que a gente faça algo que é construtivo, ok? Porque aquilo ali vai acontecer, mas de repente tem alguma atitude que é necessário que a gente tome para tirar o melhor proveito daquele fato. E aí a revelação antecipada vai nos ajudar, tá? Mas a revelação do futuro nunca vem assim para atender nossa curiosidade nem nossa ganância. Ela tem sempre uma finalidade útil. Não se preste confiança a toda comunicação. an- Não se presta confiança a toda comunicação. Antes são examinadas com zelo, tá? A gente não fica só porque, foi um médium que trouxe uma comunicação e vamos colocar no mural. Não, isso não existe. A gente não vai exortar a comunicação. Tudo que chega, tudo, por qualquer médium que seja, a gente vai examinar com zelo, tá? Por mais educado que seja o médium, o que precisa de exame é a comunicação, tá? A gente não está desmerecendo o trabalho do médium por isso. A ciência não é objeto de revelação, ainda que possa ser intuída, tá? É, então, assim, técnicas e descobertas científicas elas não vão ser reveladas para nós, porque faz parte do nosso progresso descobrir a natureza, entender a natureza enquanto estamos encarnados. O que não quer dizer que ela não possa ser intuída, tá? Muitas vezes nós somos intuídos quando a gente trabalha duro em algo com seriedade, ah, a gente vai receber intuição. Mas é assim, aquela intuição que não é a resposta. A gente sabe como isso funciona. Ah, aquele sentimento de tenta mais um pouco, muda o caminho, muda o teu olhar, né? Dá ouvido a alguém. Então, são esses conselhos que vêm na nossa mente que, se a gente der ouvido, a gente vai descobrindo, vai encontrando respostas, né, na nossa busca. Então, fora também os grandes gênios que vêm para ajudar a gente, né, e dar alguns saltos também. Mas sempre eles vêm sem saber do passado, sem saber a ciência de forma intuitiva, eles vêm capacitados
capacitados, vamos dizer, para vencer obstáculos mais rapidamente. Mas eles precisam vencer muitos obstáculos também. Tesouros não são objetos de comunicações sérias ou confiáveis, tá? Falou de tesouro, já era. Então, tesouro enterrado, heranças, cordões de ouro, enfim, enriquecimento, número de loteria, esquece. Isso não é comunicação séria. Os fluidos são elementos naturais e não recursos para prodígios e milagres. Os fluidos que a gente estuda através da doutrina espírita, eles não têm nada de miraculoso, não são sobrenaturais, muito pelo contrário, fazem parte da natureza. E só porque a gente não compreende e a nossa ciência ainda nem os comporta em alguma matéria, alguma disciplina, quer dizer que eles sejam coisas maravilhosas que estejam acima do nosso nível, né? A gente só não entende e não sabe usar ainda. E nem entende as regras, né, que os regem. O desencarne, ele é definitivo e a matéria orgânica não retoma fôlego. Então, usar a evocação para tirar um morto da cova não vai acontecer, tá? A matéria orgânica se separou do espírito, acabou. Ele não recupera. Ah, tá. Ah, desculpa a pausa, pessoal. A Aninha estava me lembrando aqui um ponto para a gente trabalhar. Ah, fragilidades dos dogmas, tá? Então a gente vai entrar aí nessa parte. A gente vai entrar aí nessa parte da fragilidade dos dogmas. A gente vai ter aí feitos inexplicáveis da modernidade são atribuídos a demônios, nada obstante sejam benéficas como curas. Ah, o dogma que pega, né? Como a gente já viu, feitos que são benéficos, que trazem apaziguamento, curas, etc., ensinamentos, conselhos, que não são comportados pelos dogmas, que ameaçam a estrutura de comando, que ameaçam a credibilidade dos sacerdotes, eles vão ser atribuídos a demônios. Rápido, assim, no instalar de dedos, tá? É a saída a que mais se recorre. E é como se fosse assim um recurso de oratória até, né? E o que a Aninha estava até aqui me lembrando quando a pessoa, quantos irmãos nossos estão aí nas redes sociais, ah, com páginas aparentemente baseadas no Evangelho ou na doutrina espírita, tá? É sempre importante a gente estar salientando porque o mundo está, nós estamos todos mergulhados nesse mundo das redes sociais e o cuidado ele é muito importante porque não é só o cuidado com as mensagens espíritas, com as manifestações que vêm dos espíritos, porque quem está encarnado também é espírito, né? E tem as más intenções, tá? Nos ensinamentos que são propagados. E a gente tem que ter muito cuidado em conhecer as obras básicas, conhecer os princípios da doutrina espírita. É por isso que o Kardec, como eu falei no início, ele está sempre ah, eh, se referindo à base da doutrina, porque ele sabia que isso ia começar a ser deturpado. Então, quando vocês verem, por exemplo, mensagens que atribuem desastres, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ou até Covid, né? Quedas de aviões, cara, diagnosticando, vamos dizer, usando a doutrina espírita para dar diagnósticos por causa de fluidos, por causa de espíritos inferiores, por causa de karmas, isso não cabe na doutrina espírita, tá? Não cabe, porque
Se a gente, à medida que a gente estuda, conhece as obras básicas, principalmente aí essa versão do céu e inferno sem as adulterações, tá? Muito mais importantes, gosto de reforçar isso, muito mais importantes do que os romances, tá? Eu até recomendo, como um amigo mesmo, recomendo estudar antes as obras básicas para depois estudar ou curtir os romances espíritas, tá? Porque tudo partiu da base, da codificação de Kardec. É, então, se as mensagens não cabem dentro da teoria da autonomia que a doutrina espírita traz para a gente, é algo a ser questionado, algo que merece dúvida, tá? Então, não é totalmente ao contrário do que os dogmas fazem, tá? Não existe dogma na doutrina espírita e não se animem a ouvir as coisas na internet. Antes sempre tenham dúvida. Não faz mal a gente duvidar. Não existe nenhuma rechaça que se faça no meio espírita, porque a pessoa tem dúvidas, a pessoa questiona ou não aceita algo. É melhor a gente repelir 10 verdades do que aceitar uma mentira. Por que os anjos seriam indignos de fenômenos físicos hoje, mas foram dignos deles no passado? Então, esse é um questionamento que o Kardec faz e que meio que coloca em xeque, né? Por que que os anjos, os dogmas dizem o seguinte, que ah, os, os fenômenos físicos são indignos dos anjos, eles não se metem com isso. Coisas inferiores, mundanas, materiais, né? Mas por que que eles fizeram no passado? E está cheio de exemplos na Bíblia, né? Por que que eles não fazem agora? O que foi que mudou? Então, atribuir essa imensurável capacidade de inteligência ao diabo, aos demônios, que seja, é até uma honra, né? A gente, os eclesiásticos acabam honrando essas entidades demoníacas com tanta capacidade, com tanto poder que chega a subverter as leis divinas, mesmo quando os fenômenos são benéficos. Um papel indigno seria o maléfico ou o excêntrico. Então, assim, é o fundo moral do papel que um anjo está exercendo, tá? Se ele é maléfico ou excêntrico, realmente não cabe para um anjo, porque os anjos são essencialmente bons e modestos, né? Eles são humildes. Então, nada excêntrico e nada maléfico eles vão se meter. O que não pode ser dito do que aproxima a criatura do Criador, que desperta virtude, tá? Então, se é algo bom, por que que um espírito superior não se ocuparia? Comunicações frívolas, palavrosas, baldas de significado, arrogantes, etc., são prontamente atribuídas a espíritos de pouco entendimento e examinadas com todo cuidado. Então, isso aqui é uma atitude do espírita que que deve estar presente sempre, não é só ao ler uma comunicação espírita que foi trazida no centro, na casa espírita que você frequenta, nem pela manifestação mediúnica, nem nos livros, nos romances, é sempre, inclusive numa postagem como é que é, do Instagram, né, do Facebook, um vídeo no YouTube, sempre com cuidado, tá? Qualquer um pode estar desviando, mistificando e até criando os próprios dogmas, tá? É, se embebedando de vaidade, tá? Como a gente já viu, Aninha, a gente já assistiu algumas, a gente já viu algumas postagens de alguns vídeos que, nossa, a pessoa está tentando fundar uma própria vertente de doutrina espírita, tá? A gente tem que ter muito cuidado para não cair nessas coisas. Tanto na Terra como na espiritualidade existem espíritos de todos os graus, sem que os inferiores sejam necessariamente maus, mas levianos, ignorantes ou até travessos, assim como nós somos, tá?
Assim como acontece com os encarnados, porque os espíritos desencarnados nada mais são do que as pessoas que viveram na Terra, tá? É, gente como a gente poderia dizer. Enquanto os dogmas atribuem aos demônios a mesma capacidade dos anjos, o Espiritismo rejeita equiparações e ainda demonstra que é ilógico que seres inferiores tenham um horizonte intelectual limitado que os impossibilita manifestar tais qualidades, partindo já da incapacidade de serem felizes. Então, olha só, se os demônios têm grande capacidade, que nem os anjos, ah, como é que eles podem ter toda essa capacidade? Por exemplo, se a gente trouxer à baila a inteligência emocional. Como é que uma pessoa que está sempre com raiva, uma pessoa sempre irada e ocupada com tramas complicadas para enganar os outros, ser extremamente inteligente e controlar suas emoções, ah, se equiparando, mesmo por mais a habilidade que tenha, se equiparando a quem está num estado angelical que é muito superior, tá? É, é assim uma contradição muito grande, impossível, né? Não, são conceitos que não coabitam, né? Não tem como estarem juntos. Então, um demônio, ele não tem a capacidade de ser feliz. Por mais que a gente, quem acredita nesses dogmas, possa imaginá-los sempre sorrindo, sempre vibrando, eles não são felizes. Eles estão desejando o mal, eles estão sempre querendo mais, né? Essa cobiça incessante, o desejo da maldade é incompatível com a felicidade. E aí, em Mateus capítulo 7, a gente tem essa passagem. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Então, também a gente vai ver que aí a proibição das evocações por Deus é derrogada pelos dogmas, tá? Ao dizer que demônios podem violar essa lei. Vejam só, evocações são proibidas, tá? Por causa de um versículo é, específico e que não se deve estar evocando os espíritos, consultando os mortos. No entanto, se aceita a ideia de que demônios possam participar de evocações, que se a gente fizer, a evocação acontece, isso é fato. É, corrigindo, ela pode acontecer. Mas aí, se acontecer, é um demônio. Ou seja, o demônio consegue violar a lei de Deus, mas não é proibido fazer evocação. Já o Espiritismo ensina que nenhum espírito pode prescindir da permissão divina, o que é muito diferente. Mesmo que seja um espírito enganador, travesso, mau, ele teve a permissão superior, tá? E que mesmo que a deseje e a obtenha, não fica à mercê de caprichos alheios. Ou seja, mesmo que ele seja mau, nós devemos desejar o seu bem. A gente não pode estar usando e fazendo o que quiser dele, porque ele é mau, porque está num nível, vamos dizer assim, num grau de evolução moral inferior, tá? Ou porque está em movimento, momentaneamente, em sofrimento profundo. Seria mais covarde ainda, né, que a gente pudesse colocá-lo à nossa mercê. Atender à evocação é um exercício livre de livre-arbítrio, tá? Do desencarnado. E jamais a autorização é concedida sem uma finalidade útil, ou seja, toda evocação deve ter um propósito útil, tá? E se a gente não tem uma finalidade útil, e mesmo assim a evocação ocorre, pode contar que ela vai trazer um ensinamento, tá? Como eu disse, às vezes é um duro ensinamento, tá? A gente vai aprender a lidar com isso.
E pode durar, inclusive, uma lição que se estende por mais de uma encarnação. O espírita pede a Deus que lhe seja permitida uma comunicação. Ponto. Sempre que a gente tem que pedir a Deus para que a gente possa garantir que aquilo está ocorrendo dentro da vontade superior e que não vai nos trazer essas lições duras de que eu acabei de falar, tá? Segundo os dogmas, em sendo proibida a evocação, somente uma entidade maligna atenderia, tá? Somente, não tem, segundo os dogmas eclesiásticos, nenhum anjo, nem Deus, o Jesus, qualquer um que a gente possa dizer, apontar, vai atender, vai ser um espírito maligno, sem que Deus impedisse ou até permitisse como punição. Então, como sempre vai ser maligno, ou Deus vai estar nos punindo, ou ele não vai fazer nada e vai deixar acontecer, tá? E a gente sabendo que dentro desses conceitos dogmáticos, um espírito maligno é muito mais inteligente, muito mais sábio, tem muito mais lábia do que a gente, ele vai nos enrolar e levar, conquistar uma alma para o inferno, tá? E nos condenar para sempre. É uma situação bem delicada, né? Que se vive de acordo com esses dogmas. Há quem desvie suas ações dos preceitos da doutrina, tá? Portanto, como eu falei aí das redes sociais, inclusive do YouTube, que tente subverter os ensinamentos por ignorância, leviandade ou cupidez, tá? Principalmente esses dois últimos, que é o mais comum hoje em dia, porque por ignorância praticamente não acontece mais. Quem mexe, quem tenta, vamos dizer assim, bagunçar, fazer mau uso dos conhecimentos da doutrina, é leviano ou ambicioso, é ganancioso, tá? É por vaidade, não é mais por ignorância, porque a doutrina tem um conteúdo intelectual bem denso, a começar pelo vocabulário que não é facinho, né? Não é simples. Então, ela obriga o estudo, não tem ignorantes nesse meio. Ou eles são levianos, ou eles têm uma vaidade muito grande, tá? Ou a cupidez aí no sentido da ganância, tá? Principalmente em torno da monetização. Não é lógico imputar à doutrina tais desvios, mas a crítica a essas práticas pode ajudar a desmascarar o charlatanismo. Então, assim, o que Kardec já dizia naquela época? É, dizer que essas pessoas desmereceram a doutrina espírita por causa de pessoas que tentam desviá-la, não é lógico, porque essas pessoas criaram desvios, elas deturparam a doutrina. A doutrina não se modificou por causa do erro delas. Agora, a gente apontar, a gente criticar essas pessoas, respeitando os princípios da doutrina, os princípios puros, vai até ajudar, né, a gente, para desmascarar os charlatães, né? Então é importante que a crítica haja, que a crítica aconteça. A falta de assistência divina e angelical a que esses dogmas relegam tanto o ímpio quanto o crente faz das brilhantes capacidades celestiais um objeto de satisfação individual, adornos inúteis e improfícuos, como o ouro dos altares. É, Então, assim, de que serve toda essa capacidade divina de Deus e dos anjos se eles não fazem nada, né? Se as almas estão sendo levadas para o inferno, é, tanta gente inocente, ignorante, sendo enganada, sendo condenada por toda a eternidade e eles não fazem nada, fica só assistindo. Então, todas essas capacidades brilhantes, elas são um adorno, né? É só para dizer que tem. Não seria essa a imagem do rico egoísta que, tendo tudo em profusão, permite impiedosamente que o pobre morra de fome à sua porta? Então, esse questionamento do Kardec põe em xeque, né? Mais uma vez, ele põe em xeque o dogma dos demônios, né? As penas eternas e a crença nos demônios põem o Criador no mesmo rol do opulento que contempla impassivo a miséria e a dor alheias. Demônios que violam leis divinas, inferno, Deus irado,
Deus irado e impiedoso, castigos perpétuos. Qualquer religião que faça disto sua base está condenada a ruir, como a gente disse, que a nossa lógica, a nossa capacidade intelectual, ela vai progredindo, ela vai aumentando, ela vai se somando a diversos conhecimentos, e aí a gente vai interpretando as coisas e deixando para trás o que não faz sentido. E aí no livro de Ezequiel, capítulo 18, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo, antes, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. As comunicações proporcionadas pelos estudos espíritas regeneraram pessoas que eram consideradas perdidas. E se essas são obras diabólicas, o diabo prestou um grande serviço ao Criador, que envida todos os esforços para preservar o livre-arbítrio e oferecer meios de salvação àqueles que não receberam a mensagem do Messias, ou que a receberam de forma deturpada. Então vejam, Deus não vai perder uma ovelha que seja do seu rebanho. Tá? Ele vai envidar todos os meios, inclusive para alcançar aqueles que não receberam o, o evangelho, tá? Pessoal, estou passando um pouquinho da hora. Vocês voltam por a gente terminar? Não, não falta muito, não. Ah, será que dá para a gente terminar ainda hoje? Acho que poderia deixar para a próxima quinta, não, Dan? Tu não acha melhor? Para dar mais tempo pro Rafa se organizar. Ele que é o próximo. Ah, tá. Assim a gente pode arranjar um tempinho mais, né? É, pois é. Então tá. A gente vai parar aqui no item 7. Não, no slide 7. E vamos encerrando. Pessoal, hoje eu falei só a Márcia, só a Helena levantou a mão rapidinho logo no início, ninguém falou mais nada. Alguém tem alguma pergunta? Ou quer fazer uma contribuição ou correção? Não? Então tá. Isso aqui, esse capítulo, na verdade, é só assim um aprofundamento, né? Do capítulo anterior sobre os demônios, né? Em que ele pega aqueles conhecimentos, aqueles exames e coloca em xeque, cruzando com a doutrina espírita, tá? Então é isso. Vamos fazer a nossa prece. Tem algum candidato para orar? Já que eu falei tanto hoje. Eu posso fazer a prece. Mas, Então vamos respirar profundamente. Diante de mais um encontro, entendendo o Espiritismo, desconstruindo velhas crenças. Agradecer a Deus por esse enorme privilégio que é conhecer o Espiritismo, que é poder estudar o Espiritismo. E estarmos aqui nesse exato momento reunidos. Como somos privilegiados. Que Jesus possa fazer morada nos nossos corações, também em nossos lares, com os nossos entes queridos, nossos entes que estão longe, que suas bênçãos podem chegar a todas essas pessoas. Vamos pensar também nos nossos colegas que por algum motivo não pôde estar aqui com a gente, que eles também possam ser abençoados, e que próxima quinta-feira seja mais um momento de muitos reencontros, de abraços, de estudo, de meditações, que possamos ter uma semana muito tranquila. Que assim seja. obrigado, Nia. Então, pessoal, até o próximo encontro. Boa noite para todos. Bom descanso. Até lá. Boa noite, amados. Boa Boa noite. noite.